anteriormente foi dito aqui sobre a marca da besta. E qual seria o principal motivo de um ser humano adquirir esta marca? E que esta marca se concentraria não em outro lugar, senão no espírito. Mas hoje eu gostaria de esclarecer sobre o que a filosofia espiritualista diz sobre a besta. O que seria a besta? O que se refere o Apocalipse com seus simbolismos? E é claro que devemos colocar em questão a consciência do profeta da própria época e as analogias no qual ele se refere ao ministrar toda aquela informação. Os fatos decorrentes e pertinentes àquela época eram utilizados como base para interpretar o futuro. Atualmente nós podemos aprofundar um pouco mais nesta interpretação, até mesmo porque estamos vivenciando um momento no qual o próprio profeta se referia como o final dos tempos. Mas o final dos tempos não seria o fim do mundo, e sim o fim da iniquidade, o fim da soberba, da prepotência, do egoísmo e do ser humano inferior, o ser humano animalesco e de todos os seus atributos. Bom, devemos compreender primeiramente que a besta não é um ou outro, e sim um grupo de consciências motivados principalmente pelo seu próprio interesse pessoal. Podemos colocar neste contexto os grandes promotores das guerras, o desequilíbrio no nível coletivo, ditadores de variadas épocas que, no astral inferior, são tidos como exemplo de conduta a ser seguida pelos seres das trevas. Nós levamos em consideração aqui todas as filosofias e não apartamos uma ou outra, pois Deus essencialmente é a unidade e atua em uma condição de operação monista. E o que é o monismo? É o entendimento que tudo converge para um centro e para a unificação essencial. E quando o ser humano separa uma filosofia da outra devido ao seu nível de consciência e da falta da interpretação essencial de que o cosmos ou o universo atua em unidade, o resultado é o que experienciamos hoje atualmente no nível coletivo, um profundo desequilíbrio. Segundo a Bíblia, um anjo prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e o Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Satanás, o diabo, que significa o adversário, ele é também um conjunto de consciências. São seres profundamente animalizados, retinentes no mal. E quando esses espíritos têm uma nova oportunidade de encarnação no campo da vida, eles atuam conforme o seu nível animalizado de consciência, praticam depravações e, naturalmente, irão ser guiados pelos seus instintos inferiores, independente do qual nível de intelecto ou de compreensão ele possa ter. Do mais baixo ao mais alto nível do mental inferior, esses seres atuam buscando tão somente suprir as suas necessidades, pois olhar somente para si mesmo e ter o entendimento que si mesmo é o centro de tudo, isto é um atributo do ego inferior.
para que o indivíduo possa ter uma compreensão de unidade, de amor ao próximo, ele precisa despertar o Cristo dentro de si. Pois esta energia, esta frequência de amor incondicional é o que faz com que o indivíduo possa reconhecer o próximo, sendo este uma condição de si mesmo. Pois Deus é tudo o que existe e nós somos fragmentos experienciando no campo da vida diversas formas de aprendizado. O Evangelho de João nos diz que o anjo o lançou no abismo e ali o encerrou e pôs o selo sobre ele para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E o que nós presenciamos na Idade Média, uma profunda hipocrisia e contrariedade dos valores e princípios cristãos. A religiosidade, diferente da prática e da filosofia redentora, tida como base, utilizando pontos específicos para alcançar os seus objetivos, totalmente desprovidos da conduta redentora. Muitos foram julgados simplesmente por manipular um conjunto de ervas e praticarem a profunda medicina, que hoje nós temos como medicina alternativa, uma terapia transpessoal que visa como método e base trabalhar e desenvolver os aspectos espirituais do ser humano, levando em conjunto a mente, as emoções e o corpo. Naquela época, grandes cientistas foram assassinados simplesmente por dizer a verdade. Guerras sendo travadas entre nações, cujo principal objetivo era resgatar a Terra Santa que estava sob o domínio islâmico para os cristãos. Ou seja, uma contrariedade da filosofia do próprio Cristo, que visa o aprimoramento interior de forma pacífica, buscando sempre perdoar o próximo até 70 vezes, 7 vezes, se for necessário. Sabemos que o indivíduo que não perdoa e que nutre uma vontade exorbitante de vingança, motivada pela incitação do ódio, se mantém atado energeticamente no nível do espírito com aquele que foi o seu algoz. Nenhum fato ou adversidade decorrente da experiência da vida é desprovido de um aprendizado a nível essencial. Tudo colabora para o aperfeiçoamento. Muitas das vezes, esta é a única forma que Deus encontra para o indivíduo reformular seus ideais, suas intenções e se motivar para trilhar o caminho do bem. Muitas situações adversas que experienciamos na vida têm o propósito fundamental para nos impelir a seguirmos o caminho correto, não o que o nosso ego ou eu-personalidade anseia, mas sim a alma. Os seres que estavam experienciando estas guerras, nestas épocas, estavam motivados pelos impulsos mais baixos, então contrariaram toda a palavra. Eles não deturparam, nem mesmo distorceram, mas estavam sendo seguidos pelos seus níveis de consciência. Homens ainda animalizados que precisavam ser forjados no fogo do espírito. Estas mesmas almas, estes mesmos seres, tiveram a oportunidade de reviverem, de reencarnarem nesta época,
para continuarem se aprimorando no campo da vida. Espíritos inferiores, lá do abismo, incitavam e estavam todos ali, pois a guerra, querendo ou não, é um portal aberto para a ação desses espíritos de ordem inferior. Então, todos ali reunidos acabaram estimulando ainda mais a animalidade destes que já estavam motivados e que também eram nada mais, nada menos do que estes próprios, ligados pelos profundos laços da sintonia, tendo uma oportunidade, pelo Cristo, de contribuírem com o desenvolvimento do espírito. E a passagem continua dizendo: e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha, ou seja, uma grande proporção de almas, um nível altíssimo de espíritos animalizados voltados para a ação do mal. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu o fogo do céu e os devorou, não só em relação, como foi dito, no período da Idade Média, de acordo com a operação do Santo Ofício e as Cruzadas, mas sim todo o período de iniquidade onde é promovido a guerra. Todo esse que colabora com isto é um anticristo. Ele é o anticristo, ou seja, ele é um opositor aos princípios do Cristo e da reformulação interna. O falso profeta é aquele que colaborou e que colabora sendo o promotor das guerras e utilizou-se da palavra de Deus nestas épocas para promover a guerra contra, segundo eles, os hereges e entre outras finalidades. Podemos perceber que, mesmo diante de uma filosofia clara, redentora, transformadora, os seres que estavam vivenciando naquela época reduziram aquelas informações ao seu nível instintivo e mais baixo de compreensão, olhando somente os pontos que já haviam sido abolidos no passado. Moisés, quando libertou os hebreus das mãos dos egípcios e os levou para o deserto, ele estava adestrando uma humanidade profundamente primitiva e que ele deveria ter o pulso forte, ser incisivo para adestrar aquelas almas retinentes no mal, os mesmos povos encarnando através dos milênios a fios que contribuíram com a queda de Atlântida, figurativamente reconhecidos como o simbolismo de Adão e Eva. O que nós observamos por aí é muitas pessoas criticando Adão e Eva, interpretando como se fosse 2 pessoas. Mas na verdade é um gigantesco grupo de consciências, almas exiladas de outros planetas, que vieram para cá tendo a oportunidade de redimirem a si mesmos, buscando tão somente o aperfeiçoamento do espírito, e o indivíduo ele não cessará de continuar reencarnando e repetindo novamente os mesmos aprendizados até que ele definitivamente possa atribuir na sua conduta diária o verdadeiro princípio e filosofia redentora que as grandes consciências sempre trouxeram. A Bíblia é um livro cheio de simbolismos, profundamente metafísico.
E muitas pessoas interpretam eles da forma que lhes convém, e não como verdadeiramente investigadores da verdade, pois se observarem estes textos religiosos que sempre mantiveram como princípio a interação no nível da alma e as leis ocultas que regem o cosmos, eles terão uma interpretação muito mais profunda. E se seguirem de acordo com aquilo que o seu espírito deseja, eles despertarão Deus verdadeiramente em si mesmos. Não há outra forma de um indivíduo encontrar este alto nível de consciência sem que ele reencarne, pois nós temos como o exemplo de uma filosofia clara, instrutiva, profundamente didática e que nos traz tudo o que precisamos para alcançarmos o nível de libertação deste mundo material. E mesmo assim, os seres humanos conseguiram reduzir estas informações para somente aquilo que era pertinente aos seus interesses animalescos.